Vivo. Boa noite, eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. Começando agora mais uma edição de A Live, com entrevistas com pessoas interessantes das mais diversas áreas. E hoje vamos receber aqui a Heloísa Franqueu Sauá, empresária de Campinas, que vai falar sobre discos de vinil, LPs. Quem que não gosta de vinil? A gente adora, eu adoro. Em breve a Heloísa então vai chegar aqui para a gente falar. Ela que é proprietária da loja de discos virtuais de vinil, né? E pela internet ela, enfim, vende raridades aí dos mais diversos gêneros musicais, de rock, de jazz, de blues, de música brasileira. Enfim, Heloísa acabou de chegar aqui e eu vou adicioná-la à conversa. Opa, vai entrar a Heloísa, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem, Marcelo? Boa noite, tudo bom? Prazer receber você aqui hoje. Eu acho que meu rosto Prazer é está todo meu. cortado. Opa, deixa eu ajeitar aqui um pouco. Coisas do Instagram. Opa, tá tentando apoiar o celular aqui. Só um segundo. Tá É, bom. coisas do Instagram, né? Que às vezes tem dia que ele corta aqui a gente. Aqui hoje ele tá cortando meu rosto. Tentar arrumar alguma coisa aqui para apoiar. Só um segundo. Tá bom. Eu consigo te ouvir bem. Não sei se você consegue me ver e me ouvir bem. Tô A te imagem ouvindo só que tá bem. congelada. A minha imagem está congelada? Pra mim tá, Ué, mas o áudio tá bom. ué, estranho. Eu não sei se está parecendo congelada para as outras pessoas. Vou só fazer esse teste. Até te prevenir que o Tá Instagram bom. tem dado alguns problemas de vez em quando. Voltou a imagem? A imagem não, a imagem tá congelada, mas o som eu tô te ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo, né? Eu não sei se Agora, alguém puder, alguém que tá assistindo aí puder dar o retorno da minha imagem, se ela está congelada só para a Heloísa ou se ela está aparecendo congelada. Essas são instabilidades que o Instagram faz, né? Enfim, infelizmente a rede acabou de tenta. melhorar, Ah, tá. Bom, se você está me tá ouvindo, a melhorando. gente, a gente continua. Em primeiro lugar, queria te agradecer. Muito obrigado aí por você estar aqui hoje, Heloísa. Enfim, para falar do seu trabalho e também dessa coisa tão legal que são os discos de vinil. Eu que agradeço o convite, me sinto muito lisonjeada. Você tem um trabalho muito bacana aí, de escritor, jornalista, então é uma honra estar aqui hoje com você e com o seu público. Uma honra também te receber. Você que também tem esse trabalho fantástico aí, muito legal. Eu vou fazer uma breve Obrigada. apresentação então da nossa convidada. Obrigado você mais uma vez. Eu vou fazer uma breve apresentação da Heloísa Franqueu Sauá, nossa convidada desta live, e aí eu passo a palavra para ela. Heloísa é formada em Educação Física pela Unicamp, atua no mercado de lazer, turismo e eventos desde 2006, e em 2013 ela começou no ramo de vendas online e em 2014 resolveu empreender fundando a Devinil, justamente para juntar duas paixões suas, né? Empreendedorismo e discos de vinil. Então vamos começar a conversa com Exatamente. a Heloísa. Heloísa, aproveitando aqui a sua presença e que nós estamos no mês de março, é o mês das mulheres, né? Próximo dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Queria só saber um pouco, antes da gente começar a falar de discos, né? Já que você é uma empreendedora, que é uma das suas paixões, como é que você vê hoje a questão da mulher no empreendedorismo, na sociedade, né? Enfim, Ah, tem eu acho que conquistas? sim, nós temos um papel fundamental, não só na área do disco, do comércio, mas em todas as áreas, né? A mulher cada vez mais, graças a Deus, se destacando, né? Isso é um motivo de orgulho. E principalmente no mercado de disco, que é o que eu atuo hoje, que é praticamente minha. Além de atuar no mercado de lazer e turismo, hoje o meu principal mercado é a Devinil, é a minha empresa, eu cuido muito desse ramo. Então, é um mercado que é
90% masculino, eu diria, entre os lojistas. Então eu acabo sendo sempre a única mulher no ramo, nas feiras, a única, ou sempre nós estamos em número muito pequeno. Então é uma dificuldade às vezes a gente tem que lidar com algumas situações não muito agradáveis, mas eu acho que esse mercado tem se aberto muito e temos sido bem recebidas em alguns pontos. Então é muito importante isso. Tá certo. Então, obrigada, Wander. Você que é expert. Estou vendo aqui os comentários. Legal. Heloísa, quando o disco de vinil saiu do mercado, ali ainda na primeira metade dos anos 90, né, saiu de mercado assim, em larga escala, né, deixou de ser uma produção de massas, industrial, como era até então, né, para, com o passar dos anos, se tornar um item mais restrito a colecionadores, enfim. Mas quando o disco de vinil deixou de ser um produto de massas, quando o CD começou a tomar esse posto, ali no começo dos anos 90, você ainda era, imagino, criança, né? Como é que você descobriu esse universo do vinil? Porque assim, as pessoas da sua geração, né, de uns anos para cá, essas pessoas, muita gente nem mais tem hábito de ouvir disco, é tudo digital, são as plataformas. Inicialmente eram os downloads, né, baixar música e tal, e hoje são os streamings, né? Como é que você conheceu esse universo do LP? Eu acho que desde criança, né? Na casa da minha avó, eu abria assim a peça e tinha vários disquinhos. Me lembro muito que eu tinha G7, tinha Chico Buarque, tinha Geraldo Vandré, alguns títulos aí da MPB, Elis Regina. Eu me lembro muito dos compactos na casa da minha avó. E meu pai e minha mãe aqui em casa sempre tiveram as sonatas, né? E tinha até Guns N' Roses eu me lembro de ter aqui em casa. Então tinha um mercado muito eclético, desde Donna Summer, muito Johnny Metz também, que meu pai ouvia. Então tinha, na minha avó eu me lembro, a minha primeira lembrança mesmo são os compactos na casa da minha avó e alguns discos aqui em casa, sempre acontecendo, meu pai colocando. No consultório do meu pai tinha uma outra sonata. Então acho que influência familiar mesmo, desde pequena. Ouvindo a fita cassete também no carro, isso eu me lembro muito de viajar com a fitinha cassete lá, tocando João Gilberto, enfim, então acho que foi desde criancinha mesmo, meus pais, minha avó, eles colocaram isso aí pra mim, e acabou tendo uma memória afetiva, né, bem grande, então acho que foi isso que despertou o bichinho do colecionador, né, em mim, e que acabou levando para uma criação de uma empresa, para um projeto mais diferenciado aí. Legal. E sua família, essas pessoas, seu pai, enfim, eles ainda ouvem LP até hoje? As pessoas da sua família, ou é só você que curte vinil? Eles ouvem alguma coisa assim. Não ouvem mais tanto, acho que, não sei porquê, eles acabam vendo mais no YouTube mesmo, mas aqui em casa, toda a minha operação hoje, por causa da pandemia, tá aqui concentrada na minha casa. Então eu fico o dia inteiro ouvindo. Então eles acabam ouvindo por tabela e é bem legal porque eles me dão várias dicas. Ah, esse cantor em tal ano aconteceu isso, lançou tal música. Ou eles falam, esse aqui não é tão legal, esse disco eu não gostei tanto. Então eu tenho muito esse toque aí deles. Então eu acabo tendo uma visão mais jovem minha com uma opinião deles um pouco mais antiga. Então é muito legal que tem essa fusão aí das duas gerações. E eles acabam me ajudando também muito, não só na questão aí da música, mas em todo o processo da loja, assim, eles me apoiam bastante. Bacana. E o que que te atrai no disco de vinil, né? Você contou que é uma referência que você tem desde a infância, né? Por influência dos seus pais, principalmente, da sua família. Que magia tem aquele LP, aquela bolacha, né? Como o pessoal chama popularmente, preta, enfim, que fica girando com aquele chiado. O que te atrai? Eu acho que o todo, né? Ele tem um design bonito, ou a capa, as próprias capas, elas são diferenciadas, um tamanho grande que você pode pegar, abrir o encarte, ler as letras, é uma coisa que você tem o tato, né? Que você está pegando, é muito diferente do streaming. Eu não sinto esse contato com o disco, você colocar a agulha em cima da faixa que você quer ouvir. Eu acho que o contexto todo, ele é muito saudosista e o material também é de qualidade, o som, ele é muito diferenciado, ele tem os graves mais
mais gostosos de ouvir, se você está com uma aparelhagem legal, bem regulada, é incrível, assim, um som que faz toda a diferença. Eu gosto muito Uhum. dos encartes, porque tem sempre uma história, um poema que o artista coloca, algum diferencial. Você consegue ler a ficha técnica, que eu acho que é fundamental, assim, no disco. Você está vendo quem foi o baterista, quem foi o tecladista, quem arranjou, quem tocou, enfim, quem produziu. Eu acho que isso é o grande diferencial, até mesmo para a gente enaltecer a obra, né, daquele artista. Porque às vezes no streaming você ouve, mas você não sabe nada de como foi aquele processo, de como que o artista criou aquilo, quais foram as inspirações, para quem que ele dedica. Eu acho que o disco ele é muito mais completo aí nesse quesito. Ele vem com muito mais informações e o fato dele ser palpável, assim, né? Você pegar ele, acho que é o mais gostoso. Uhum. Aproveitar uma dica, te pedir uma dica aí, porque você estava falando de equipamento, né? Enfim, ouvindo um equipamento bom e tal. Tem alguma marca, assim, algum tipo de som que você acha legal para, por exemplo, a pessoa que não tem um vinil e quer comprar, enfim, para escutar? Ah, legal. Legal, eu acho que varia muito da questão financeira também, porque hoje você encontra vários tipos de aparelho a vários preços. O que eu sempre recomendo é que fujam da maletinha, né? Essas maletinhas vintage que tem lançado, porque o peso da agulha ela é muito pesada, ela não tem um sistema de anti-skate, ele não tem o contrapeso, então vai acabar com o tempo machucando o sulco do disco, né? Então o disco vai acabar sendo danificado com mais facilidade porque acaba sendo muito pesado aquela agulha. Então eu recomendo sempre um toca-discos mais antigo ou até esses mais modernos com uma marca um pouco melhor. Acho que hoje a gente tem vários mercados aí no ramo de usados. Se você não quer investir muito dinheiro, você consegue comprar um de segunda mão bacana, que tem uma agulha acessível. Eu uso hoje uma Numark, uma TT USB com uma cápsula e agulha audiotécnica. Para mim, tá de excelente tamanho, assim, o som muito limpo, muito claro, eu gosto muito. Mas já tive vários modelos, gradientes, eu acabo trocando, assim, à medida que vai chegando. Eu coloco alguma coisa sempre que aparece também na loja, sempre eu mando revisar, eu mando cuidar, tratar, fazer tudo direitinho. Aí eu coloco, acho que eu tenho uma Technics, algumas assim, bem bacanas também. Mas a maletinha eu acho que é a que tem sido mais divulgada aí. Para quem tem um poder aquisitivo que não quer investir tanto naquele momento, também é uma opção, mas tomar um pouquinho de cuidado, não deixar rodar tanto aí o disco, porque ela pode comprometer mais o sulco do vinil, né? Uhum. Excelente dica, obrigado. A Gioconda está falando, o objeto, o design, enfim, as capas fazem dos vinis muitas vezes verdadeiras obras de arte. Você concorda? Totalmente. Assina embaixo. Uhum. Heloísa, eu queria saber, você só chegou a falar um pouco do que você estava ouvindo, né? Enfim, quando você ouvia quando você era criança, com seus pais e tal. Quais são os seus estilos musicais e artistas favoritos? Olha, eu ouço um pouco de tudo. Acho que eu tive várias fases, assim. Desde uma fase mais grunge, ouvindo Nirvana, Alice in Chains. Na adolescência eu gostei muito daquele rockzinho mais adolescente, tipo Blink, Avril Lavigne. Também gosto muito do pop anos 90, que me remete à infância. Backstreet Boys, Spice Girls, esse mais do ramo internacional. Madonna, Michael Jackson, que são grandes referências. Beatles, inegável, né? Beatles é inegável, não tem como não falar da obra deles, que é a maior do mundo. E de nacional eu gosto muito do rock nacional, Legião, Engenheiros, rock nacional um pouquinho mais novo, Pitty, os projetos paralelos que ela faz eu gosto bastante, Rita Lee, Mutantes. E agora na quarentena eu descobri um segmento que eu já conhecia por algumas viagens aí que eu fiz na Sul América, que é a cúmbia e o reggaeton, principalmente a cúmbia. Eu descobri agora na quarentena, pesquisando, vendo a Netflix, e eu tenho ouvido muito Selena. Não Selena Gomez, a Selena Quintanilha. É bem, bem legal. A história dela é muito triste, mas a música dela é de muita relevância. Eu gosto bastante. Gostei bastante e tenho ouvido. Legal, tem alguns comentários aqui. DJ Captain Vander. O contato com música, artes visuais, fotografia e literatura é mais fácil de se encontrar na audição.
Teve alguém também que comentou aqui, pediu para você uma dica de. Eu não entendi. Mônica Vicentim. Elo indica os lugares de aquisição com cunho social, Sobrapar, Casa de Jesus, enfim. Ah, legal. Acho que o que ela quis dizer é que existem muitos lugares que trabalham, principalmente aqui na minha cidade tem bastante lugares que têm bazares beneficentes, que acabam adquirindo discos de doação, e quando você adquire, você tem todo o dinheiro que você compra do disco, ele é revertido para obras sociais, para obras de caridades. Então isso é bem legal, você comprar e poder ajudar alguma causa, né? Legal, bacana. Isso mesmo. Heloísa, enfim, perguntei sobre o porquê da sua paixão, né, pelo LP, e eu queria saber por que você acha, né, que hoje ainda tem tanta gente que se interessa pelo vinil. Claro, não é como era até o início ali dos anos 90, né, uma coisa de massas, mas ainda tem muita gente que compra discos, que se interessa, que coleciona, que vai atrás. O que você acha que essa magia atrai as outras pessoas? Eu acho que vai muito da questão que eu citei lá no começo, da memória afetiva, né? Eu tenho muitos clientes que às vezes pedem, eu queria esse disco porque eu tinha esse disco quando eu era criança e por uns motivos se desfez, não tenho mais, e eu queria ter esse disco de novo para lembrar da infância. Eu acho que isso é um dos fatores primordiais. Eu acho que agora, na pandemia, cresceu muito o interesse, talvez, acho que de pessoas que pesquisam a obra dos artistas e que às vezes coisas que só foram lançadas em vinil. Eu acho que tem o todo também, tem a questão do porquê gostar mais de disco, que é o pegar aquilo que eu falei anteriormente, acho que isso captou bastante aí um novo público. E também tem muitos artistas, é um mercado que está crescendo bastante, muitos artistas novos, Criolo, vou até mostrar um disco dele aqui também, artistas novos que estão lançando a obra em vinil, a própria Pitty, que tem um trabalho legal também em vinil, muitas fábricas crescendo, então acho que teve um marketing maior em cima disso. Né? A gente está hoje com 2 fábricas nacionais, né, que é a Polisson e a Vinil Brasil, eles têm feito um trabalho bem legal, artistas até independentes lançando um material bacana, os clubes de assinaturas que cativaram muito o público, principalmente o público mais jovem, com relançamentos ou trazendo no vinil aquilo que eles estão ouvindo no streaming. Eu acho que isso trouxe muito um público novo, e o saudosismo também vem bastante. E às vezes aquela pessoa mais de idade que tinha na época o aparelho de som, não tem mais, mas agora ele consegue comprar de novo. Eu acho que tem vários fatores aí, acho que cada caso é um caso, né, específico, mas eu acho que é um pouquinho de tudo isso. Uhum. E como que surgiu a ideia de você criar a Devinil? Como surgiu? Eu acho que aí eu vou cair um pouco na ideia do empreendedorismo. Porque, na verdade, eu comecei colecionando CD, comecei colecionando singles, eu adoro singles, eu acho que é muito legal a questão do artista lançar aquela música de sucesso com uma foto diferente, ou um remix diferente, eu acho isso muito bacana, os promos e singles. Então, eu comecei colecionando singles em vinil e em CD. E aí eu comecei com a ideia de empreendedorismo que eu já tinha, acho que desde criança, né? Eu lembro, estava conversando isso hoje aqui com os meus pais. Eu me lembro que o meu primeiro insight aí de empreendedora foi quando eu descobri o sebo, com 8 anos. Eu me lembro de passar assim na rua e ver sebo e perguntei o que era, né? E alguém me explicou que era a venda de livros usados. E eu lembro que eu cheguei na casa da minha avó, abri assim a prateleira, peguei todos os livros que tinha e fui no sebo com os livros que tinha na casa dele. Depois tomei uma bronca incrível, né? Mas eu levei para tentar vender aquilo. Eu acho que foi o meu primeiro insight. Então, eu sempre tive um pouco esse bichinho aí do empreendedorismo também. E aí eu comecei querendo montar um negócio próprio, acho que sempre foi a minha ideia. Sempre eu trabalhava no ramo de lazer e turismo, né? Como você disse, com viagem de formatura, lazer, recreação, que eu sou formada em educação física. Mas eu sempre tive um pouquinho do empreendedorismo, mas eu nunca quis atuar empreendendo nessa área, por ser uma área muito difícil, assim, tem muita concorrência, enfim. Então eu quis criar uma coisa diferente, uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade colecionando, de comprar. Tinha dificuldade, por exemplo, em comprar na internet um disco e ele chegar mal embalado, ou ele chegar riscado, não chegar do jeito que eu queria ter na minha coleção.
Então eu comecei a perceber um pouco dessa demanda. E aí eu comecei colocando alguns singles, alguns CDs e discos da minha coleção à venda. E começou a ter um giro, né? E comecei a... Eu falo que eu quero atender o cliente que ele não compre uma vez só na minha loja, que ele compre sempre, que ele se torne um fiel aí, um cliente amigo, igual você, né? O plástico, eu coloco um plástico diferenciado, todos eles recebem com o plástico interno e externo. A embalagem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, da questão sustentável também. Aqui. Deu uma... Marcelo? Tô te ouvindo, acho que deu uma congelada na sua imagem, mas voltou. Pode falar. Voltou? Voltou? Uhum. Eu acho que o grande diferencial era esse, o atendimento, você saber que você está comprando um disco que às vezes é de segunda mão, que é usado, mas que ele vai chegar para você como se ele fosse novo, e atendendo os pedidos que as pessoas me pediam, porque às vezes você acha nas lojas somente MPB e rock, né? Mas as pessoas às vezes gostam de ouvir outras coisas, gostam de um forró. Eu tenho um mercado muito grande de infantil, que acho que vai muito naquela linha do saudosismo também. Então as pessoas me pedem bastante Xuxa, Angélica, anos 80, assim, disparado. Então acho que foi um pouquinho aí de juntar as duas coisas, a paixão pelo disco e querer empreender, né? Uhum. Bacana. Agora eu queria justamente falar sobre essa questão da recuperação, né? Que você me contou, né? Que esses discos, né? Alguns desses discos, eles, às vezes você pega, eles não estão numa condição tão boa, né? Como você até falou, que às vezes você recebia e tal, e que você conta com uma pessoa, uma restauradora profissional, né? Que recupera as capas e tudo. Queria que você falasse um pouco desse processo, achei bem interessante. Exatamente. É muito legal esse projeto que nós criamos. Eu tenho a sorte, né, de ter uma prima que é artista plástica e restauradora. Ela é especialista em papel. Hoje ela restaura todo o departamento, todo o material histórico que chega na Unicamp, no IFISH. Ela é restauradora responsável, então ela tem um conhecimento e uma base aí sobre papel incrível. E ela me ajuda muito nessa questão da conservação também. Então ela faz um trabalho muito diferenciado. É lógico que o restauro de uma capa, ele exige materiais muito, que são um pouco caros. Então eu não vou restaurar uma capa de um disco que me custa R$ 10. Não desvalorizando o disco, mas às vezes financeiramente não compensa. Então todos os discos que chegam para mim, que tem um valor bacana, que tem uma raridade diferenciada, que é um disco mais difícil, e tem alguma coisa que precisa ser feita, às vezes algum enxerto, alguma coisa assim, uma limpeza, ela faz esse tratamento pra gente. Então, eu separei um aqui, Uhum. que é um disco que passou pelo tratamento dela, a capa estava inteirinha rasgada, e ele tem, eu tinha separado até esse para contar a história um pouquinho desse disco, que ele tem um autógrafo, um dos Uhum. primeiros autógrafos que Roberto Carlos autografou, em 1973. Então, esse disco aqui é uma raridade, ele precisava passar por um processo, a capa aqui, ela era aberta, ela sofreu um enxerto de papel, não sei se vocês conseguem ver, então sofreu todo um Uhum. processo de limpeza, um cuidado aí. Então, esse tipo de raridades, assim, que passam pelo tratamento da Castorina. Então, quem quiser, acho que ela deve estar assistindo a gente também, depois, quem quiser, posso até passar aí mais informações, que ela vai passar para mim um material de conservação para poder disponibilizar aí para vocês. Esse disco Como é que é o já... nome da pessoa? Só por ela, nome da ela pessoa? se chama Castorina Madureira. Um beijo. Acho que você está me assistindo. Eu queria... esse disco um pouquinho mais para frente, mas já que a gente já está falando dele, Uhum. ele tem uma história bem legal. Foi um dos primeiros autógrafos do Roberto Carlos. Ele autografou, não sei se vocês conseguem ver, mas está Uhum. aqui, ó. Esther, um beijo, Roberto Carlos. 6 de março de 73. Eu consegui esse disco com uma moça que ela estava trabalhando na casa de uma senhora, na casa da Esther, que em 1973 era uma menina e filha de um político de Piracicaba. E nesse dia aqui o Roberto Carlos esteve fazendo um show.
em Piracicaba, e ele acabou autografando para a filha desse político e acabou chegando aqui para a gente e passou por esse processo de limpeza e restauração. Então esse disco aqui tem toda uma história muito bacana que vale a pena ser contada. Castorina Madureira mandou um beijo. Beijo, Velô. Tá aí ela. Acho que o Fred perguntou o nome dela, ela tá aí, né? O Fred também tá Ela tá aqui. na live, perguntou, ela tá aí o nome dela, Castorina Madureira. É nossa expert aí em restauração de capas e conservação, tudo que precisa, assim, às vezes o disco ele chega com alguma marca de algum produto químico que passaram, eu pergunto para ela, já me passa o que tem que fazer para aquilo não corroer mais. Então tem todo um trabalho aí de recuperar, principalmente na parte das capas aí, o papel a gente trabalha com, não deixamos isso piorar, né? Às vezes tem mofo, então tem produtos próprios, enfim, tem todo um tratamento bem diferenciado que as capas passam. Bacana, parabéns. E a questão ambiental, parece que tem uma questão ambiental também nessa sua produção. Produção, sim, restauro, comércio dos discos, né? Conta pra gente, por favor. Tem. Uma das dificuldades que eu tinha comprando discos para minha coleção, principalmente online, era que ele chegava tudo mal embalado, chegava torto, às vezes. Às vezes você acaba comprando de pessoas aí que não trabalham, só querem se desfazer da coleção, então eles não capricham muito na embalagem e acaba chegando com muito plástico bolha. No começo, eu pensei, logo que eu comecei, usava bastante plástico bolha também, proteger e tal, e acabava usando menos papelão. E aí, com o tempo, me vinculando mais a essa questão ambiental, eu também tenho um projeto aí com plástico, faço um trabalho aí para uma ONG que ajuda os animais através de tampinha plástica, tampinha de refrigerante. Então, quando eu comecei a me ligar mais a essa questão socioambiental, eu comecei a ver que aquilo não era importante. Alguém me perguntou alguma coisa aqui. Falam sempre. Bom, depois, enfim. Eu comecei a ver que o plástico ele não era tão importante para uma embalagem de qualidade. E o papelão, que é um material totalmente reutilizável, que é um papelão de facílimo acesso, se ele for usado com mais quantidade, de uma maneira certinha, o disco ele chega perfeito. Então eu fiz um trabalho aí com alguns locais que fornecem o papelão reciclado. Então eu mando todas as nossas embalagens, elas são plastic free. A única coisa que eu não consegui tirar ainda é a fita adesiva, que ainda estou pensando numa maneira de tirar a fita adesiva aí para diminuir o impacto no nosso meio ambiente. Então, o material que eu embalo, assim, os discos, ele também é reciclado. Eu mando uma cartinha dizendo que aquele pacote, ele passou por esse processo aí de tirar o plástico. Acho que é bem interessante isso. E toda sobra de embalagem, ela vai para reciclagem também. Toda sobra. Porque eu acabo utilizando o papelão já de segunda mão. Tenho algumas coisas de papelão novo também, mas tenho utilizado mais essa questão pelo fato de não produzir mais material, mais papelão, gerar mais coisa. Eu acho que ser minimalista nesse momento que o nosso planeta vive tem muita diferença, né? Então eu acabo utilizando esse material, então toda a sobra vai também para reciclagem. Então eu tento fazer um trabalho nesse sentido. De fazer uma embalagem que, se a pessoa quiser reutilizar, às vezes para enviar para outra pessoa, que ela também possa utilizar, tentar fazer que seja mais rotativo possível. Bacana, muito importante você ter essa consciência, né? Ter essa visão, né? Os empreendedores, enfim, que mais empreendedores pudessem ter essa visão, né? De trabalhar de forma sustentável, não poluente. Queria até saber, fiquei curioso, porque eu também gosto muito de animais, né? Sobre esse seu trabalho com os animais. Você falou das tampinhas com uma ONG, você pode contar pra gente o que é? Claro. Eu ajudo numa ONG, nós coletamos tampinhas plásticas de refrigerante, shampoo, qualquer tipo de tampinha plástica. E essa tampinha ela vai para uma separação por cores, né, pelo pigmento, e ela é vendida para reciclagem, né? E todo o dinheiro que é revertido com a venda das tampinhas, ela vai para uma ONG que ajuda animais aqui na nossa cidade. Então eu faço aí esse processo de divulgação, ajudo na coleta, a família inteira me traz tampinha aqui. Então a gente tem conseguido bastante aí nesse sentido e revertido um pouquinho aí, ajudando nos dois processos, né? Ajudando aí
os animaizinhos que precisam e também tirando um pouco desse material no nosso ambiente que, infelizmente, tá em abundância, né? Poluindo os mares, poluindo tudo. É importante ter essa consciência mesmo, Heloísa. E eu queria justamente também falar com você sobre a questão dos trabalhadores da reciclagem, né? Porque você tem parcerias, né? Conta um pouco, por favor, sobre essas parcerias. Ah, legal. Eu acho que eu sempre fui muito vinculada também nessa questão ambiental, né? Por gostar muito de bicho e o meio ambiente, uma coisa que eu leio bastante. E eu comecei a acompanhar Eu trabalhava num bairro muito nobre, aqui em Campinas, que é o Cambuí. E eu comecei a andar assim pelo bairro e comecei a ver que tinha muito material, assim, muito lixo, o pessoal descartava as coisas muito errado. E eu acabei um dia parando assim, tinha um moço, um catador, né? Que ele empurrava o carrinho dele e coletava os recicláveis. Eu acabei parando para conversar com ele e ele começou a falar: ah, dona, você não sabe o tanto de coisa que a gente recolhe aqui no bairro, aqui é um bairro muito bom, o pessoal joga as coisas fora, às vezes nem conserta, compra novo e bota o outro para o lixo. E eu acabei perguntando, tive esse insight, mas LP, disco, você acaba encontrando? E ele contou para mim que, às vezes, que ele conseguia sim, mas que esse material que ele não tinha valor na reciclagem, que tanto a capa quanto discos que eles iam para destruição e era vendido, acho que no quilo, muito barato. E aí eu tive esse insight, conversei bastante com ele nisso e uns 2 dias depois ele apareceu no meu escritório com uma pilha de discos que ele tinha encontrado numa lixeira. Discos assim, autografados, coisas assim, em perfeito estado, música clássica, enfim, muita coisa interessante. E eu acabei pensando que não só naquele bairro tivesse um catador, que aqui em Campinas eles são bem setorizados, né? O pessoal da reciclagem, cada um trabalha num bairro. E eu acabei visitando outros bairros, procurando esse pessoal, indo nos locais, né, nos depósitos para quem eles vendem o material. E acabei fazendo esse projeto eu cataloguei várias pessoas que trabalham com reciclagem, vários ecopontos aqui em Campinas também, e todo tipo de material que chega, todo tipo de disco, 78 rotações, eles entram em contato comigo para que isso não seja jogado fora. Então eu acabo comprando deles e para que não tenha esse descarte. O que é interessante também, que foi bacana, que ele mesmo, o moço que eu conversei, ele mesmo me passou para outras pessoas, porque ele falou: nossa, você me comprar esse material que eu ia perder, para mim vai ser um ganho que eu não tenho na semana. Então, eu acabei criando isso com esse intuito também de ajudar um pouco essa população e resgatar esses discos que iam ser jogados fora. Muito interessante. Hoje a gente está com 4... Nós estamos com 4 catadores profissionais da reciclagem que fornecem esse material para mim e já com 4 ou 5 ecopontos que também me telefonam quando chega esse material. Com a pandemia teve uma diminuição assim grande, mas eles continuam me ajudando aí, sou muito grata aí para esse pessoal aí da reciclagem, eles me ajudam bastante e é bem legal. Muito interessante, Heloísa, porque é um trabalho que como você mesmo falou, você colabora, né, com o trabalho dessas pessoas, né? É um trabalho de 3 vias, né? Você está ajudando essas pessoas, né? Você está contribuindo para o meio ambiente, né, para evitar descarte desnecessário, e você está salvando aí discos e levando-os para coleções de pessoas, né? Discos de vários estilos, né? Alguém até comentou, acho que foi o Captain Vander, né? Nesse sentido também, né? De que você é ecologicamente sustentável e ainda devolve discos para a coleção das pessoas, né? Ah, é o que eu pretendo, né? Eu pretendo. O meu intuito maior sempre foi resgatar isso. Eu acho que eu comecei um pouco com essa ideia de empreender nesse sentido, porque você acaba. O que mais acontece comigo são de pessoas falarem: ah, tem um monte de disco jogado lá que deve estar até apodrecendo. Então, é um material que é cultura, né? Não se pode deixar apodrecer. Ele tem uma obra, ele tem um trabalho cultural muito grande. Então, eu acho que foi a maior motivação, resgatar isso. E eu acho que a questão, para quem é colecionador, que nem eu, que garimpa aí em vários lugares, eu acho que o que
mais motiva a gente, eu falo que eu vivo a corrida do ouro todo dia. O que eu quero é achar aquela raridade, assim, no meio de, às vezes, vários Júlio Iglesias, né, que o pessoal não foi lançado muito, tem muito por aí, às vezes tem aquele disco que você está procurando há anos, né, e às vezes acontece, acho que a emoção desse momento é o que motiva aí também nessa busca. Esses catadores já trouxeram assim, algum disco assim, muito raro, alguma coisa assim que você ficou impressionada? Eu fiquei impressionada com os autografados que eles me trouxeram. Eu gosto muito, eu sempre gostei dessa questão do autógrafo na obra. Eu acho que dá uma valorizada legal, tem uma história, que nem esse do Roberto Carlos, tem uma história de como o artista chegou naquilo, né? E eu fiquei um pouco assustada quando eu vi um lote inteiro, assim, inteiro autografado por artistas como Chitãozinho Chororó, Tim Maia, tinha um disco autografado pelo Tim Maia, tinha de um maestro também, Vanderlei Cardoso. Então tinha bastante coisa nesse sentido. Assim, vários monetariamente, assim, nenhum disco que eu falo, aquele raridade que custa R$ 1.000, R$ 1.500. Não. Mas o valor da obra em si já vale o resgate. Uhum. O Fred que está aí fez uma pergunta mais cedo que eu estava anotando para esperar acabar o assunto da reciclagem, né? Se ele falar sobre reciclagem. Uhum. Que ele perguntou se é fake que dá para tirar o arranhão do disco e... Como é que é? Está perguntando aqui, só um segundo. Se tiver um disco arranhado numa parte e puder ouvir outra parte, fico com o disco e ouço. Ah, tá, ele está dizendo isso. Mas ele perguntou mais cedo se dá para tirar o arranhão do disco. Olha, quem vai poder responder com mais propriedade isso é a minha restauradora. Eu, Heloísa, às vezes consigo alguma coisinha. Existem várias técnicas aí muito delicadas. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo de usar essas técnicas aí da internet, mas alguma coisinha eu já consegui recuperar, mas é muito difícil. Às vezes consegue-se alguma coisa, mas eu acho que manter a conservação, pegar com cuidado nas bordas, eu uso luvinha para pegar, então eu acho que manter a conservação é o principal aí da questão. Até E uma agulha porque de você tá, qualidade também, né? Uma até agulha porque você tá nova que não falando. esteja... Pode falar, por favor. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia te perguntar só o seguinte, dica para limpar o disco. Você lava com sabão, com esponja? Como é que você limpa um disco de vinil? O meu método ele é bem devagar e demorado, mas eu acho que é o que eu sempre converso muito aí na questão da corrosividade dos materiais químicos. Eu utilizo detergente neutro, água e aquele algodãozinho de maquiagem, que ele é mais delicado. Então, nunca passando no selo, sempre protegendo o selo, né? Eu acabo fazendo isso em movimento circular, passando isso bastante. Existem alguns outros métodos aí, eu já vi lojistas recomendando o WD-40, que eu acho um ultraje, né? Mas cada um tem seu método. Pelos estudos, pela minha restauradora, esse hoje é o que conserva melhor e o que não danifica pelo detergente neutro, que não danifica o material. Tá? Mas já vi gente passando bucha, o lado verde, assim, no disco. Eu não acho legal. Eu acho que o algodãozinho de maquiagem é o menos agressivo aí nesse sentido. Bacana, excelente dica. E para onde que você vende seus discos, Heloísa? Você estava me falando que já vendeu até para o exterior. Já. Eu tenho. Na verdade, o nosso foco hoje da loja é o Brasil, né? Porque tá muito difícil tanto importar quanto exportar. Mas nós temos um mercado, um público cativo de música brasileira na Europa, Estados Unidos, Canadá, França, Japão, Espanha, assim, são acho que os países que mais consomem música brasileira fora do Brasil. Tenho bastante demanda nesse sentido. E Argentina, eu tenho um mercado bem legal, porque eu acabo fazendo um trabalho anual lá também. Por trabalhar também com turismo, eu já viajei bastante, conheci muita gente, tenho muitos amigos aí, sul-americanos, principalmente argentinos, então eu tenho uma pessoa que me ajuda em Buenos Aires, nessa compra de discos também, então eu acabo recebendo bastante coisa.
Às vezes foi lançada muita música brasileira na Argentina com capas diferentes, edições diferentes, alguns cantados em espanhol. Então eu tenho uma grande amiga lá que me ajuda nessa compra. E todo ano eu também vou para garimpar, porque lá é bem bacana, é um mercado muito valorizado, tem muito material interessante também. E acabam consumindo muita música brasileira. Bacana. Heloísa, é uma pergunta assim de quem coleciona disco, né? Que jamais, no meu caso, poderia ter uma loja de disco, que eu acho que as raridades eu ia pegar tudo para mim, né? Queria perguntar para você, como é que alguém que gosta de LPs, de música, né, consegue negociar, conciliar, né, o negócio das vendas, né, com o acervo pessoal, né? E deve ter volta e meio um disco aí que chega lá e você fala, você fica lá querendo pegar para você, mas ao mesmo tempo você pensa que aquilo poderia ser uma ótima oportunidade de negócio. Como você concilia esses impulsos aí de venda e de Olha, colecionadora? é difícil, é difícil. Eu tento sempre me manter assim na linha. Uma vez eu tive uma dica aqui do Giba, do pessoal lá do Sebo Casarão, aqui de Campinas, que a gente também tem uma parceria muito legal, que ele tinha um número X de discos na coleção dele. Para ele trazer um, teria que sair outro. Então, eu acabo sempre me lembrando dessa fala dele, desse conselho. Eu tento sempre regular isso, mas eu confesso que é muito difícil. Às vezes, alguma coisa que você nem esperava ouvir, gostar daquilo, às vezes eu estou no teste de um disco e falo, nossa, essa música aqui é muito legal. E acaba se ligando naquilo e gostando do disco, o disco acaba ficando, ou então eu acabo tirando, às vezes, algumas coisas da minha coleção, porque eu sou muito de fases, assim, às vezes, não quero mais ouvir esse aqui, vamos por outro. Então eu acho que o autocontrole aí é muito grande. Mas confesso que já foi pior. Nesse lado eu estou tentando deixar o lado empreendedor um pouquinho mais forte que o de colecionadora. Uhum. Uhum. Legal, você citou o Casarão, uma excelente loja de discos aí em Campinas, né? Campinas tem várias lojas boas de discos. Tem uma feira, né, no fim de semana na praça ali, que tem Sim, muitos LPs sendo vendidos. Já comprei uns sim, discos lá também. Muito sim. bacana Que para Campinas Campinas. tem um mercado bem legal, assim, temos grandes lojas que são referências, acho que o Casarão é hoje a principal referência, nós temos um trabalho de parceria com eles, até depois quem for visitar minha página vai ver que nós temos um lançamento lá de uma parceria, eu faço bastante, agora na pandemia infelizmente isso teve que ser pausado, mas eu faço um trabalho também na parte online, vendendo os discos também deles, então é uma parceria bem legal. E o acervo deles é incrível, é algo de mais de 15 mil discos. Legal. Você vai mostrar uns discos pra gente aí que você tem, mas eu queria te perguntar, antes de você mostrar esses discos e falar um pouco deles, né, como você fez com o disco do Roberto Carlos, né, aquele disco lá de 73, qual disco ou discos raros assim que você lembra que você já vendeu? Olha, acho que tem alguns assim que são consideráveis. Acho que talvez o mais raro seja um bem desconhecido, bem psicodélico, bem underground, assim, que é o Raí, a Máquina. Quem é aí do ramo da raridade, acho que já deve ter ouvido falar, é um disco muito valorizado. Acho que esse foi talvez o mais raro que passou por aqui. Passou também o Roberto Carlos, o Diamante Cor-de-Rosa, não um álbum dele, o álbum do disco, que é uma capa diferente, que é um desenho do filme, que é a trilha sonora do filme. Passou já Tim Maia Racional, Tim Maia Disco Clube, Amado Maita, Célia, Marcos Valle. Acho que já tive alguns aí mais diferenciais, mas acho que o que me vem na mente agora é o Raí a Máquina, acho que ele se destaca. Tive também um autografado por todos os membros do Iron Maiden, foi também um disco bem raro, um single argentino, autografado pelos membros, quando Olha. eles fizeram um show lá, também bem legal. Acho que internacional, acho que talvez um pouco menos. Tem um Creation of Sunlight, eu tenho uma cópia dele também, que é um disco bem caro, bem difícil de se ter, eu tenho um disponível aqui, que é um disco bem raro, que só lançou nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Acho que de início, assim, e algumas coisas autografadas por artistas que já faleceram, né? Então, acho que isso tem um peso muito grande. Então, tive um autografado pelo Belchior, um autografado Ó, pelo Tim Maia e um autografado pela Elisete Cardoso. Acho que foram 3 aí grandes artistas que eu já tive a assinatura deles
no LP. 3 ícones, né? Belchior, Tim Maia, Elisete Cardoso. Você falou Creation E of Sunlight, desculpa. Nara Leão tive um também que me veio na mente aqui agora. Esse Creation of Sunlight, de quem é esse disco? Desculpe. Uma banda de rock, assim, que não teve tanta projeção nos Estados Unidos. Lançaram lá algumas cópias, lá também não é um disco que pegou, assim, e lançaram uma reedição aqui no Brasil. Com pouquíssima tiragem, então pouca demanda. Eu tenho várias pessoas que querem, mas que procuram esse tipo de música, que procuram esse disco em si, mas é um disco bem desconhecido, assim, mas é um disco que entra aí nas raridades. Bacana. O Captain tá falando aí que ele viu esse que você citou agora, que você vendeu, Raí a Máquina, tá vendendo aí, acho que é no Discogs, por R$ 9.800. Um único exemplar que tem lá. Nossa, esse acho que está super valorizado. É. Acho que não chega isso, não. E o Fred perguntou se você vai com muita frequência, se você vai sempre à Galeria do Rock São Paulo lá. Fred, eu vou te falar que eu quero ir com mais frequência. Eu não vou sempre, assim, eu acabo indo 2 ou 3 vezes no ano. Eu acabo indo em outras galerias, não tanto na do rock, porque lá eu sei que não é tanto o meu mercado, né? O meu mercado como lojista tem que ser um outro tipo de fornecedor, lá é um mercado mais para o cliente final, mas é um passeio que eu adoro. Vou pelo menos uma vez no ano ali para dar uma olhada nas novidades. Muito na Baratos e Afins ali, já comprei bastante disco ali. Então, Do Escalanca, né? comprei um disco das Spice Girls lá, por incrível que pareça. Tem um mercado bem diferenciado. Eu gosto muito da galeria, quero ir com mais frequência, preciso ir com mais frequência, mas acho que ainda, por enquanto, a pandemia me impede. Mas com certeza é um dos planos para quando estivermos aí mais tranquilos. Heloísa, agora é aquele momento que você vai mostrar pra gente alguns discos aí que você tem aí do seu catálogo, umas Legal. raridades. E estão Separei à algumas. venda, caso alguém queira comprar? A gente pode negociar. Tá bom. Eu separei algumas coisas bem interessantes aí para mostrar. E também alguns títulos mais comuns, mas que pedem bastante aí, aproveitando para fazer o meu merchan, né? Eu separei um Tim Maia 72, que é um álbum incrível, né? Esse aqui é a edição original, ele foi relançado pela Polição, mas essa aqui é uma edição original. Vou abrir ele aqui para vocês, uma capa Gatefold, bem bonita. Não sei se dá para ver legal. Esse disco aqui, eu acho ele incrível. E já começa com o que me importa, né, no lado 2. Então, acho uma das obras de arte aí da música brasileira. Esse aqui é um que eu separei. Separei um Queen, um Innuendo do Queen, que é um disco também muito difícil, mas que Queen ultimamente sumiu do mercado, né? Então ele já traz aí, lado 2, tem Don't Try to Me Hard, Don't Try So Hard, desculpa, eu gosto muito dessa música, então trouxe aí o Innuendo eu gosto muito do encarte, né? Acho que o encarte é o grande plus da obra, né? Então, Lindo, lindo. Muito legal. Fred Mercury. Maravilha. Grande Fred Mercury. Tem o Fred Mercury aqui. Que legal esse quadro, hein? Tem vários aí, né? Tem vários. Tem Michael Jackson, tem Prince, tem Bob Marley, James Joplin, Jerry Halliwell, Sid Vicious, Elvis, David Bowie. Muito legal, uma referência. Todos os bichinhos, né? Todos bichinhos. Juntei as duas paixões. Separei um para mostrar para vocês, que também é um disco bem raro. Eu separei esse daqui para mais mostrar o formato, que é um diferenciado, né? Que são os discos Picture. Esse aqui é um Picture do Pink Floyd, de época, só saiu no Brasil. Separei para mostrar para o pessoal como que ele é, aquele disco que tem a imagem, né, no disco, muito bonito.
Saiu essa edição promocional da Sony aí, tem aqui o descritivo. Ele é original de época de lançamento, só saiu aqui no Brasil. Bem legal também. Separei um compacto 7 polegadas para mostrar aí pro pessoal. O pequenininho que eu falei lá no começo, que minha avó tinha bastante. Um Michael Jackson, né? Que é uma referência. Não tem como. Qual música? Separei também Music and Me. Music and Me no lado 1. Na verdade, ele é um compacto duplo. Tem Music and Me no lado 1 e Morning Glow. E no lado 2, Too Young e Happy. Separei... Esse aqui eu queria contar um pouquinho. Separei esse formato aqui, que é um formato bem diferenciado, né? Acho que poucas pessoas já viram. Ele não é um disco de vinil. Ele é um disco que parece ser um ferro, um alumínio. Não sei exatamente o material que ele é. Ele é a matriz do jingle que o Wilson Simonal lançou para ESSO de Natal em 1952. Essa aqui é a matriz daquilo. É a master. É a master. Então, essa aqui é uma raridade. A raridade veio diretamente, ó, pelo selo, diretamente da gravadora, né? Com a McCann Erickson Publicidade. Essa aqui é a matriz. Eu tenho 2 cópias dessa matriz, que eu acredito que foram as únicas que saíram. Se vocês entrarem no Instagram e colocar Jingle ESSO Wilson Simonal, vai aparecer o comercial. Esse aqui é bem legal, tem 30 segundos cada lado, gravado em 2 faixas. E ele é um ferro, então eu tenho que ter muito cuidado porque ele solta às vezes. Esse aqui não, que esse aqui tá muito conservado, mas eu já tive outros que ele descascava. Bacana demais. Muito bom. Legal, Heloísa. Legal. E separei algumas coisas novas que chegaram, que é o novo da Bebel Gilberto, que foi lançado aqui, só tinha sido lançado na Europa. Esse aqui são os discos novos e lacrados que eu estou trabalhando. Então, o novo da Bebel. E separei um material também novo que chegou. Chegaram hoje, por isso que eu quis já aproveitar para divulgar, que é o material do Criolo também, todo em vinil. Bacana. Se vocês quiserem aqui. Então, estamos com algumas cópias desses discos. Quem quiser adquirir, @discos de vinil. De vinil, né? Legal. THE vinil. Legal, pô, quantas Separei raridades, esses, hein? basicamente. Legal, Heloísa. Aqui eu conto com um acervo de mais ou menos uns 1.500 discos. Muito legal, pô. Esse do Simonal é impressionante, essa matriz que você tem aí. Isso aí nem o Simoninha e o Max de Castro devem ter. Não sei. Não, eu acho que não. Eu tentei contactá-los para falar que eu tinha, mas eu não tive retorno. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui que eu... Fred, discos THE vinil. Não é D, eu falei errado. Disco, é que D é a pronúncia, né, em inglês, mas é THE vinil. Discos THE vinil. Aham. E tem uma outra do Captain aqui que ele falou, aqueles disquinhos flexíveis de plásticos tem mercado? Acho que ele perguntou, são raros, de propaganda que ele está perguntando. Eu sei, dos flex discs, né, os compactinhos, pequenininhos. Eu acho que tudo tem mercado. Acho que não existe mais, acho que não existe nenhum tipo de preconceito musical nesse segmento. Acho que tudo tem mercado. Eu acho muito legal, eu adoro. Tem um aqui da Colgate com o Agnaldo Raiol cantando A Praia, se eu não me engano. Tem alguns de políticos também, que faziam bastante para divulgar. Eu não gosto muito do som dele, porque não é apropriado para aquilo. Tem agora que você falou, eu me lembrei de um compacto do Roberto Carlos também, que lançou por uma marca de caneta, Schiffer, acho que alguma coisa assim, cantando o Calhambeck nesse formato. Eu tenho ele aqui, depois eu posso até mostrar e postar para vocês. Uhum. Legal. Além de discos de vinil, você vende também outros produtos, tipo CD, DVD, livro, ou basicamente vinil? Como é que funciona? O meu foco hoje é, digamos que 90% no vinil. É o meu grande foco assim da loja. Mas eu também trabalho com CDs, fitas cassetes originais.
Tenho muito pouco de Laserdisc, tenho alguma... Nesse segmento, livro eu não trabalho, livro não tenho esse conhecimento para tal, mas CD, DVD e fita cassete, alguma coisinha eu tenho também. Mas o meu foco é mais o vinil também. A fita cassete tem sido muito difícil de trabalhar ultimamente. Tem bastante gente que consome isso, mas acaba não tendo muito... O aparelho para tocar é muito difícil de se encontrar em bom estado. Principalmente comigo. Eu já tive alguns, mas eu acabei me desfazendo. E é difícil colocar outro que esteja bacana para não comer a fita, né? Não mastigar. Eu tenho bastante medo de mastigar a fita. Interessante. Então, quem quiser também, depois a Heloísa vai passar de novo o contato. Eu queria só te falar, fazer uma pergunta sobre a questão da pandemia, né? Porque em alguns momentos da nossa conversa você falou de como a pandemia, em algum momento ou outro, está afetando sua vida, seu empreendimento, né? Hoje a gente, infelizmente, teve uma notícia aí, a coisa só piora, né? 1910 mortes, né? O dia mais letal da pandemia, infelizmente, né? Coisa piorando bastante. Mas, assim, de uma forma geral, a pandemia trouxe afetou, porque o seu negócio é online, né? Mas eu imagino que todo mundo é afetado, né? Como foi que a pandemia afetou seu empreendimento? Eu acho que a pandemia ela nos trouxe a oportunidade de nos ressignificar, né? Em vários sentidos. Acho que todo mundo teve que se adaptar um pouquinho, né? Todas as empresas tiveram aí que mexer alguma coisa, mudar alguma coisa. Eu tinha alguns planos para 2020, que era ter a loja física mesmo, para poder atender o meu público daqui. Então, esse projeto foi pausado, mas eu acabei me adaptando nessa questão mais do online, de estar mais online, mais marketing online, mais marketplaces, vendendo meus produtos. E, por um lado, foi até uma forma positiva, né, que eu acabei expandindo um pouco mais aí a minha empresa nesse sentido. E, de forma negativa, a questão da aquisição. A questão da aquisição ficou bem comprometida na pandemia, porque eu acabava indo analisar lotes aí pelo estado de São Paulo quase que inteiro, aí, principalmente aqui no interior. Campinas é uma cidade bem grande, que tem várias cidades aí em volta. Eu acabava viajando bastante aí nesse sentido de analisar alguns lotes, resgatar esse material. Então, isso foi pausado. Eu acabo hoje atendendo num esquema meio delivery aqui em casa mesmo, analisando, recebendo e despachando, né, os discos. E eu tive que me adaptar na questão dos discos novos, né, que foram esses que eu mostrei para vocês. Então eu tive que, como está muito difícil adquirir usado estando em casa, né, respeitando a quarentena, eu tive que começar a adquirir aí os lançamentos lacrados das gravadoras, que foi muito legal também, tem um mercado bem bacana. Então eu acabei mudando um pouquinho nisso. Mas também tive algumas aquisições durante a pandemia, acabei comprando um lote muito grande, que é o que segurou a pandemia mesmo, a falta de entrada de discos. Acabei comprando uma discoteca dos anos 80 que fechou, uma cidade aqui do interior, que mais ou menos 1.000 discos, assim, então tem dado para trabalhar bastante nesse sentido. Ainda tem uns 600 discos aí da pandemia para incluir no site e na loja. Uhum. O DJ tá falando, o DJ Captain Vander falando que para ele o mais chato da pandemia é não poder mais garimpar em feiras, né? Você também fazia feiras, né, antes da pandemia, né? Você me falou. Com certeza, é o mais chato mesmo. A gente, eu acho que o contato ali, a conversa no balcão é muito gostoso. E aquilo é o que eu mais gosto, que é a procura, né? Chegar naquela caixa de discos e fuçar, ver se tem aquele que você está procurando. Então, isso para mim, eu sinto bastante falta. Muita falta. Eu falo que a primeira coisa que quando tudo estiver mais seguro é que eu vou me embrenhar em algum galpão bem cheio de poeira para poder consumir isso, porque eu sinto bastante falta também. Você queria mostrar um disco aí acho que é do Roberto Carlos, um Flex, né? Você falou que ia ver se conseguia É, mostrar. Ele tá perto aí? Nossa. ele dá para pegar, dá para pegar. Um minutinho, uns 30 segundos aí eu consigo pegar. Pode ser? Pode ser, se você quiser, fica à vontade. Só um minutinho, então. Tá bom, Heloísa. Heloísa vai mostrar uma raridade aí pra gente, que é um disco do Roberto Carlos, acho que um compacto, aqueles discos Flex. E aí ela falou que na possibilidade de talvez pegar esse disco e mostrar, então ela foi ali. Enquanto isso, a gente dá uma olhada aí nos patches
nos patches, rock patches, né, dela. Tô vendo aí ao fundo Jimi Hendrix, David Bowie, Elvis, James Joplin. Muito legal esse quadro dela aí. Pets Rock. Legal, galera. Voltou a nossa convidada. Deixa eu pegar ele aqui, só um minutinho. Opa! Esse aqui é um formato bem interessante, eu acho que poucas pessoas conhecem, que é o compacto plástico. A gravação está bem aqui no plástico. Deixa eu achar o Roberto Carlos aqui. É para estar nessa caixa. Ó, aqui. Ah, show. Vinha uma caneta aqui e o Roberto Carlos cantando Calhambeque. Legal. Que ano que é esse Um disco aí? quadradinho assim. Eu chuto, não tem o ano aqui. Aham. Década de 60. Aham. 60, comecinho É. de 70, talvez. Tem um outro Uhum. flex aqui, já que o pessoal perguntou, que é o pintinho amarelinho do Google. Então é bem diferenciado, aí tem um pouquinho de tudo. Hum, legal. Heloísa, você pode passar mais uma vez os seus contatos aí, quem quiser comprar os discos, como é que faz? Conhecer também o Claro, com catálogo. prazer. Sim, sim. Hoje eu estou com todo o acervo catalogado, a gente tem um link aí que vocês conseguem acessar, toda uma planilha, tudo já separadinho, ordem alfabética, bem fácil aí de acessar. Temos o site www.devinil.com, o Instagram, @discos, vinil, Facebook, tem a página Discos, Vinil, tem o meu Facebook também, que é só para colecionadores, Heloísa Sauá, e aí no site vocês conseguem puxar também o WhatsApp, tudo certinho aí, é um prazer atender vocês. Muito bacana. Heloísa Sauar, queria te agradecer então muito por você ter estado hoje aqui com a gente falando aí do seu trabalho, um trabalho incrível aí de venda de discos raros, não só falando, como também mostrando algumas das raridades aí do seu acervo. Muito legal esse seu trabalho também do ponto de vista ambiental, a questão do restauro, que você tem uma parceria, né? Parceria com os catadores, né? Enfim, parabéns aí por esse trabalho fantástico e obrigado pela presença aqui hoje. Eu que queria agradecer, Marcelo, foi uma honra, foi uma hora muito gostosa aí que nós passamos juntos, agradecer a todo mundo que entrou, foi um prazer mesmo, com certeza vamos repetir aí, foi muito agradável. Com certeza, vamos repetir a dose aí. Obrigado também para todo mundo que participou da live hoje, as pessoas ficaram comentando aí, elogiando o trabalho da Heloísa. E quem quiser, por Obrigada, favor, entre em agradeço muito. contato. E quem quiser, entre em contato aí com ela para comprar essas raridades que tem. Ela já deixou os contatos. Obrigado aí, pessoal. DJ Captain Vander, Fred, todo mundo. Obrigada, gente, foi um prazer. Heloísa, então, obrigado mais uma vez. Sucesso para o seu trabalho aí, que você consiga cada vez mais raridades e alcançar um público cada vez maior. Obrigado mesmo e sucesso. Parabéns. Eu que agradeço, para todos nós. Tchau. Gente, boa noite para todo mundo e Tá? cuidem-se que a coisa está pegando fogo aí fora. Não vamos dar mole para o vírus. Verdade. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, Heloísa. Obrigada. Valeu.